Olá, olá a todos os amigos, retornando novamente, segunda parte, então, o retorno dos nossos primos galácticos, o contato final, parte 2. O 3 e Atlas vai passar junto com o R2, 2025 R2 Swang, próximo a Marte, na próxima sexta-feira. Eu me equivoquei, acontece, porque eu vi o calendário de setembro pensando que era outubro. É pressa. Retificação, 3 e Atlas, passa na sexta-feira. Tá ok? Dia 3. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão pela presença de todos aqui. Vamos lá, meus amigos. Então, hoje vamos ter uma maratona de live. Segunda live do dia. Ok? Pois bem. Compartilhando tela. Esqueci até de compartilhar a tela. Geralmente eu deixo tudo isso já armado. Pois bem. Vamos lá. Aqui, meus amigos. Agora a gente vai dar uma olhada na nossa queridíssima amiga, a Beatriz Villarroel, sueca, cientista geofísica. Astrofísica, melhor dizendo. Corrigindo aqui. Alberg está trabalhando com a astrônoma, doutora Beatriz Villarroel. Interessante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco desse deles aqui, daqui a pouquinho. Alberg. Que estuda objetos incomuns, ambos têm algo em comum entre eles. Né? Eles estudam objetos incomuns. No caso da Beatriz Villarroel, os objetos transientes. Objetos esses, fiz até especial no canal, que simplesmente aparecem e desaparecem do nada, e eles foram vistos desde os anos 50 por vários observatórios no mundo. Imagine que era identificado como uma estrela, simplesmente some. Desaparece. Então eles fazem vários mapas, mapas estelares, que consta aquelas estrelas, e aquelas estrelas desapareceram. Simplesmente sumiam. E depois a doutora Villarroel mostrou que, na verdade, se trata de objetos não identificados, ou seja, UAPs. E quando eles desaparecem, na sequência, é visto um surto de drones, bem aqui na superfície, como aconteceu recentemente na Dinamarca. Pois bem. Na Dinamarca e está se alastrando por toda a Europa. Inclusive, eu falei na primeira parte sobre isso, dando detalhes. Albert, aqui, que estuda objetos incomuns e levantamentos astronômicos em um artigo formal para revelar essa descoberta. Ele sugeriu que os dados são tão significativos que talvez não devêssemos ser divulgados à humanidade, mas não forneceu mais detalhes. Interessante. Estamos comemorando nossa descoberta, os excelentes dados que coletamos como um bolo. Estão ajuntando dados, criando um memorando que seja irrefutável para provar a existência da vida não humana e sua interação com a humanidade desde tempos imemoráveis. Esse momento captura a alegria das nossas conquistas e a empolgação com o que está por vir. Eles estão bastante empolgados e motivados também, porque as peças e os elementos comprobatórios estão cada vez mais promissores. Isso é só o começo. Estamos longe de terminar, mas os dados que estamos obtendo são incrivelmente fascinantes. Separadamente, a Sociedade para o Estudo OVNI, SWAPS, anunciou o apoio a uma nova expedição para estudar a anomalia do Mar Báltico. Então, este cara aqui, esse senhor, esse rapaz que está junto aqui com a Beatriz Villarroel, ele estuda, e isso já faz tempo, a anomalia do Mar Báltico. Não sei se vocês sabem sobre essa anomalia, que foi amplamente reportada há tempos atrás, que parece uma espaçonave petrificada. Inclusive, existe até o rastro da passagem desse objeto no Mar Báltico. Uma nave acidentada. Interessante. Separadamente, a Sociedade de Estudos OVNIs anunciou apoio à nova expedição para estudar a anomalia do Mar Báltico, um misterioso objeto circular de 21 metros de largura, encontrado a 92 metros abaixo d'água. A descoberta pelo Oceanic X durante o sonar, o objeto tem bordas afiadas e um topo em forma de domo, com uma trincheira próxima, sugerindo movimento no fundo do mar. Porque tem um rastro totalmente visível da sua queda. E tem um rastro da sua queda. Interessante. Mergulhadores relataram falhas em equipamentos próximos. Então, vários mergulhadores tentaram se aproximar desse objeto e
como é típico dos OVNIs, parou tudo. Teve uma interferência eletromagnética. Com os mergulhadores, por exemplo, o Stefan Hommerbar, que notou que equipamentos elétricos e telefones via satélite pararam de funcionar próximo às proximidades. E reunião de UAPs na Suécia. Teve um grande encontro entre esses três grandes figurões da divulgação, aqui junto com quem? Nada mais, nada menos que o Jake Barber. Jake Barber, que preside o Instituto Skinwalker, de contato com os extraterrestres, e também protocolos de contato, invocação, que eu não gosto de usar essa palavra, na verdade um convite para que os extraterrestres possam se manifestar aqui na nossa fisicalidade, e eles trabalham junto com agências governamentais, agências de inteligência, ou seja, os chapéus brancos, e agora isto veio à baila. Incrível esta reunião. A reunião foi organizada por Dennis Albert, é este aqui. Pois bem. Contou com a presença do delator, o Jake Barber, a astrônoma Beatriz Villarroel e o Dennis Asberg. Interessante. É descrito como o líder da Oceanic X-Team, uma empresa de exploração de águas profundas conhecida por investigar anomalias subaquáticas, como a anomalia do Mar Báltico, por exemplo. A doutora Beatriz Villarroel é uma astrônoma que publicou um artigo sobre anomalias observadas no céu, no caso, os denominados e conhecidos como objetos transientes, por ela mesma, tirada antes da era dos satélites. Então não tem como classificar como satélite, simplesmente ela provou que não é satélite. Nenhuma anomalia conhecida, nenhuma, é algo totalmente desconhecido, que não se classifica com nada que nós conhecemos. Não é supernova, não é satélite. Pois bem, levantando questões sobre o que poderiam ser esses objetos. Jake Barber é um delator dos Estados Unidos associado ao Skinwalker Corporation, que explora UAPs, objetos não identificados. Ele é piloto de helicóptero e alega ter participado de operações de resgate de naves não humanas, e ele é amigo do Chris Bradsoe, bom frisar aqui também, conhecido do Chris Bradsoe. Ele mesmo disse que naquele momento que ele teve contato com aquela nave oval, a dama entrou em contato telepático com ele. E depois ele confirmou com o Chris Bradsoe que era, de fato, a dama. Impressionante. Realmente impressionante. E agora, meus amigos, isso aqui é simplesmente bombástico. Notícia bomba. Carl Crusher, produtor de conteúdo. E ele é associado também desse mesmo instituto aqui. Entenda isso. Para tudo que você está fazendo e presta bastante atenção. Ao Instituto Skinwalker, que é presidido pelo Jake Barber, Michael Herrera e também pelo Mike Batiste, entre outros personalidades. Até o Gary Nolan faz parte do Instituto Skinwalker. Notícia bomba. Esse tal de Carl Crusher, produtor de conteúdo, ele tem um canal inclusive no YouTube, alegou ter sido informado por fontes internas do Skinwalker, especificamente um bom amigo que trabalha lá, e do Patrick, que tem o canal Vedit, se não me engano, que também conhece muitos membros desse mesmo instituto, havia pousado uma nave com a presença da NASA e dos militares. É isso mesmo. Eles fizeram o protocolo C5 e a nave pousou e entrou em contato com os chapéus brancos da NASA e dos militares. Lembre-se aqui que o próprio JP foi bem incisivo. Muitos membros da NASA são chapéus brancos, tá? De todas as agências de inteligência. Então existem pessoas boas, mesmo na NASA. Tá? Bom recapitular aqui. Não existe uma instituição inteira de superfície que seja totalmente espúria. Então, tem pessoas boas no Congresso, no Senado, né? E assim também como na NASA e nas agências de inteligência. Pois bem, em resposta a essa alegação, o Patrick, do canal Vidit, entrou em contato com um membro do Skinwalker, obviamente, porque ele queria saber mais informações sobre isso. Como assim uma nave pousou e entrou em contato com os militares e com os chapéus brancos? Eu quero saber mais sobre isso. Quem não gostaria de saber? A declaração foi fornecida por um membro anônimo do Skinwalker. O apresentador explicou que, embora seja contra suas regras divulgar declarações anônimas, ele sentiu a necessidade de fazê-lo porque já havia iniciado a história e precisava finalizar. Depois, mais tarde, isso foi confirmado.
Tá? Foi confirmado pelo Ross Contract no National News. Especialmente porque Karl Crusher estava envolvido. Incrível. A declaração do Skinwalcher Instituto, o contato da Skinwalcher, descrito como estando profundamente dentro do Skinwalcher, ou seja, um membro ativo dessa instituição, que o Jake Barber faz parte, aliás, ele é um dos principais ali, um dos baluartes dessa instituição, e que saberia da situação, afirmou, presta atenção, eu estou familiarizado com essa situação. Foi um tanto evasivo aqui na sua declaração. A fonte acrescentou, sinto muito, eu tenho que deixar isso vago. Isso é tudo que eu posso dizer. Tá o print aqui para vocês na tela original em inglês. Então ele não negou e nem afirmou. Ficou vago. Interessante. Gary Nolan, não, uma figura proeminente da comunidade UAP, também respondeu isso no Twitter, no X, atual X, escrevendo, isso é novidade para mim, mas sem negar a alegação. Nem o Gary Nolan negou. Incrível. E o Gary Nolan também está envolvido com o Instituto Skinwalcher. Tá? Incrível. Patrick, então, interpretou a declaração como uma confirmação velada. Claro, é isso que foi, é isso que aconteceu. De que a situação ocorreu apenas de fontes não ter confirmado explicitamente. Ele notou que a frase, eu estou familiarizado, não estou acostumado, estou habituado com isso. Isso é corriqueiro, isso faz parte do nosso dia a dia. Com essa situação, sugere que eles não negaram, mas sim reconheceram o conhecimento. É a única interpretação possível. Concordo aqui com o Patrick. Ressalvas. Patrick enfatiza que não pode afirmar se a aterrissagem da nave realmente aconteceu, ou seja, que a nave pousou, ou se o Skinwalcher possui uma nave. Ele apenas afirmou que o Skinwalcher confirmou estar familiarizado com esta situação. Que coisa. Festa da divulgação. De acordo com o deputado Eric Burleson, presta atenção nisso aqui, a próxima audiência do Congresso, que já aconteceu, mas é bom recapitular isso, sobre OVNIs pode marcar um momento decisivo na transparência governamental. Pela primeira vez, espera-se que indivíduos que participaram diretamente de programas confidenciais de recuperação de OVNIs e engenharia reversa possam comparecer, e o primeiro passo foi dado. Lembrando que na próxima audiência, pelo próprio Dr. Steve Greer, figurões de primeira mão que vão colocar o dedo na ferida já estão de prontidão. Incrível. E também agora existe um programa de proteção que já está sendo formulado, né? Já está sendo cogitado para ser lançado e votado no Congresso para ampla proteção, incentivos para que as testemunhas possam se apresentar sem nenhum tipo de coerção. Maravilhoso. Né? Aqui. Jay Stratton, isso, que foi chefe, inclusive, do David Clush, apoia a história da lei de divulgação de UAPs bipartidária, liderada pelo senador Holmes, que vai ressuscitar a lei Schumer, dando amplas proteções às testemunhas. Essa legislação visa dar ao público transparência muito esperada sobre o que o governo dos Estados Unidos sabe sobre o UAPs. É um próximo passo essencial rumo à divulgação total e absoluta, sem restrição. Não apenas para o povo americano, mas para o mundo inteiro, para a humanidade. Para demonstrar seu apoio, assine essa petição. Interessante. E essa petição realmente teve adesão de muitas pessoas nos Estados Unidos, e este está em tramitação no Congresso e deve ser aprovado. Pois bem, o representante Eric Burleson e Tim Burchett, ambos republicanos, que também são lobistas da causa dos OVNIs, ativistas da causa dos OVNIs dentro do Congresso dos Estados Unidos, têm falado extensivamente sobre o que está por vir. Olha só, presta atenção. Burleson comenta que está trabalhando para trazer testemunhas de primeira mão, de acordo com um Twitter, o comunicado sobre o UAPs. Burchett afirma que a próxima audiência de UAPs contará com testemunhas que manipularam corpos não humanos, tiveram contato direto com o fenômeno e até agora as pessoas que se apresentaram não tiveram contato de primeira mão. Está sendo preparado, meus amigos, um contato aberto para dezembro de 2025? Parece que sim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e recuperar uma informação do Liberation Times e uma entrevista
antiga sim, acho que foi em fevereiro deste ano, aonde o Jake Barber diz que tem planos concretos de um contato aberto em dezembro deste ano. Bem interessante. O AppsGen, fonte. Membros do programa legal de UAPS estão sendo informados por autoridades sêniores que serão desencarnados caso se tornem públicos. Ameaça, por isso que um programa de proteção à testemunha é essencial. Inclusive, isso faz parte, é uma das ordens executivas sugeridas pelo Dr. Greer ao gabinete do Loirão, que, com certeza, foram apreciadas. Pois bem. Impacto potencial na mídia. Se as pessoas que trabalham para os governos e testemunharem sob juramento, sobre o pilar o ápice, recuperar corpos e ter contatos, deveria ser a principal notícia em todas as redes de televisão. Se a mídia não reportar isso, extensivamente haveria algo estranho, ou uma indicação de que alguém está influenciando o que as redes cobrem ou não cobrem. A gente sabe disso, por isso que o Loirão tem que se apropriar das big techs. Estão compreendendo? E o Loirão está trabalhando ostensivamente para conseguir isso, junto com o Mark Zuckerberg. É isso, já tem adesão do Elonzinho e grandes empresas de tecnologia. O tom geral de expectativa é a esperança de que essas próximas audiências tragam revelações significativas e evidências diretas, o que seria um grande avanço em relação a discussões anteriores. Tim Burchett fala muito de atitude de ver para crer. Interessante. A humanidade só vai mudar de verdade. E eu falei isso na parte 1, dei muita ênfase nessa questão. A humanidade só vai mudar quando ver com seus próprios olhos. Assim como as pessoas, os cientistas proeminentes, as agências de inteligência que tiveram contato com o Chris Bredesen, como o próprio Ross Contact, que foi na casa do Chris Bredesen e viu o fenômeno com os próprios olhos. Isso tem que acontecer em âmbito global. É isso que o Tim Burchett está dizendo. Caso contrário, as pessoas não vão se convencer. Ver com os próprios olhos. Ver para crer pode prevalecer. Tim Burchett está sugerindo que mesmo que isso seja elucidado com documentos, então não adianta apresentar documentos, comprobatórios, evidências, isso não basta. As pessoas só irão acreditar de verdade quando virem com seus próprios olhos. Pois é, justamente. E o Jake Barber sabe disso. Talvez por isso, e o Dr. Greer sabe também, talvez por isso o Instituto Skinwalter tem um programa de contato para 12 meses. Começou em janeiro desse ano. 2025, vai acabar quando? Em dezembro, que seria um verdadeiro presente de Natal. Esse é o verdadeiro presente do Papai Noel, que nós queremos. Divulgação total e absoluta. Com o desembarque dos extraterrestres. Que, em tese, seria concluído em dezembro desse ano. Em tese. Skinwalter é um grupo financiado privadamente, no qual o Dr. Gary Nolan atua como principal conselheiro sênior. Nolan disse ter sido ameaçado com força letal caso continuasse prestando assistência ao Instituto, ao programa. Interessante. Propósito e evolução, ou seja, os escuros não querem que esse projeto consiga alcançar o seu intento, o seu objetivo final, que é o desembarque dos extraterrestres em dezembro de 2025. Estão ameaçando. Porém, os chapéus brancos estão dando cobertura, como vocês irão perceber. Com provas, tá? Aqui não tem achômetro, não. O objetivo declarado do Skinwalter era trazer a divulgação de OVNIs, o disclosure, agora, em dezembro. O povo americano trabalhando com o governo. Havia uma promessa de fazer isso em 12 meses, a partir de janeiro de 2025. Mas existe um receio por parte do Instituto Skywalter, obviamente, por causa dos escuros, do entrave dos escuros, que querem sabotar esse projeto, de que o programa de contato aberto com entidades não humanas não consiga ser concluído até dezembro de 2025, como planejado inicialmente. Inclusive, você acha isso na própria página. Está aqui para vocês o endereço do Instituto Skinwalter. Eles não escondem isso de ninguém. É, isso mesmo. Vocês acham na página oficial. Está aqui. Página oficial. Aqui. Skinwalter. Aqui para vocês. Mapeando o desconhecido. Todos agentes psíquicos, psiônicos, treinados, que conseguem entrar em contato com os extraterrestres.
mediante a um protocolo análogo ao protocolo C5 desenvolvido pelo Dr. Steve Greer. Impressionante. Se você não está impressionado, já deveria estar impressionado a partir desse momento. Porque isso aqui é um estudo extraordinário. Pois bem, continuando. Ex-agente da CIA, John Ramirez. Vocês não podem controlar a divulgação. Eles sim, os nossos amigos. Eles podem aparecer amanhã. É isso mesmo. Meus amigos, independente do que os escuros, eles podem tentar obstruir, eles podem tentar sabotar, mas eles não vão conseguir. Quem controla, quem está no comando, quem está no leme de tudo que acontece no mundo são os nossos amigos. E isto vai acontecer. Sabe qual é o verdadeiro obstáculo? Eu vou contar para vocês aqui. Não é os sites negros. Não é o Lulu. Não é o Jorge Sorinho. O Jorge Sorinho já está respondendo vários processos. Está sob a lei Rico. E vários dos seus associados e pessoas próximas já estão sendo indiciados nos Estados Unidos. É só ver a parte 1. Fontes oficiais. Não é. Não é também a União Europeia. Sabe quem é? São as pessoas. Se os despertos cumprirem a sua função, se cumprirem a sua atribuição, que é fazer contato, protocolo de contato, meditação, união sagrada, agora é uma grande oportunidade para vocês na próxima semana, na Grande Lua, como bem disse a Pan Gregori. Maiores informações sobre isso é só ver a live de quinta-feira. Live importantíssima. Aliás, todas as lives aqui são importantes, para que você possa realmente compreender esse combo. Uma é continuação da outra. Meus amigos, este que é a questão de consciência, a questão de receptividade. Como que os humanos vão receber essa informação? Assimilar esta informação. John Ramirez conclui que todos os esforços para ocultar os OVNIs são em vão. E quem de fato está no controle são os extraterrestres. Os agentes da inteligência sabem disso. Inclusive sabem que algo deve acontecer por volta de 2027. Aliás, essa data 2027, até tu, Bruto, eu pensei, Pan Gregori também fala 2027. Dr. Steve Greer, 2027. Todo mundo fala 2027, eu nunca vi nada igual, é surreal. Sem falar do Ross Contert. Eu estava enumerando as fontes, meus amigos, tem nomes aqui que eu até não vou lembrar aqui, Jeremy Corbell, olha, dá mais de 15. Mais de 15 fontes independentes. É claro que isso pode ser antecipado e deve ser antecipado. É como se fosse uma data limite dada pelos extraterrestres. É o seguinte, vai ter que acontecer de qualquer jeito. Até 2027, a divulgação tem que estar muito bem encaminhada. Bem interessante. É claro que depois da divulgação tem que ainda distribuir tecnologias, tem redefinição da geopolítica mundial, tem muitas coisas pendentes, mas esse seria o marco para que realmente a coisa possa dar um clear de verdade. Uma mudança efetiva, concreta. Pois bem, todo mundo já sabe disso, menos a população comum. Olha, é verdade, meus amigos, o Ross Contert falou, isso é sussurrado nos corredores da NSA, da NASA, todo mundo sabe disso. Todo mundo está a par disso, menos a população comum. Mas você que assiste o meu canal tem essa informação. Você sabe disso também. Nós sabemos. Pois bem. Atualmente, o Skinwalch tem um propósito duplo. Presta atenção. Primeiro, trabalhar com o governo. Trump. Empreiteiros de defesa. Interessante. Empresas privadas. Ou qualquer um que pague para os seus serviços, é claro. Porque é uma empresa, para coletar dados aéreos rapidamente. Lembrando, meus amigos, que eu mostrei uma matéria para vocês há tempos atrás, eu não vou recuperar aqui, senão vai ficar muito extenso essa live, aonde várias empresas estão contratando, presta atenção, profissionais, quem? Os institutos Skinwalch, para saber sobre os extraterrestres. Empresas privadas do mundo estão interessados na questão dos WAPs. Muitos empresários estão financiando o Instituto Skinwalch. Não tem o nome deles. Pode ser o Elonzinho? Não sei. Outros? Com certeza. Mas quem são, eu não sei. Agora, que eu sei, e isso já é da esfera pública, é que vários empresários estão financiando essa empreitada, essa iniciativa.
Isso é crucial porque muitas vezes o equipamento necessário não pode ser implantado rapidamente, o suficiente para coletar dados quando uma anomalia aparece. Várias empresas privadas, presta atenção, isso é fato, estão contratando o Instituto Skinwald para ter mais dados sobre a questão ufológica. E até mesmo ter um contato. 2. O segundo, contato aberto com provas inequívocas. Segundo objetivo. Contato aberto com provas inequívocas. Como disse o Tim Buchete, ver para crer. Da existência de entidades não humanas, utilizando técnicas neuromeditativas no processo. E que é essas técnicas neuromeditativas? O protocolo de contato. Inclusive, eu eu formulei um texto, passo a passo, com os protocolos de contato. Com detalhes. Qualquer um pode fazer isso. O Chris Bradson fala isso, o Dr. Steve Greer, Jake Barber, qualquer um, contanto que tenha força de vontade, persistência e determinação e coração. Qualquer um. Não, mas utilizando técnicas neuromeditativas no processo, algo análogo aos protocolos de contato do Dr. Steve Greer, apelidados de forma pejorativa, apito de cachorro. Infelizmente, na mídia estão apelidando isso de apito de cachorro. Pois bem, seria uma forma de conjurar obras, nem gosto desse termo também, não é conjurar, nem invocar, é convidar. O diferencial é a liberação de uma frequência eletromagnética, segundo o Instituto, que pode fazer com que essas coisas, objetos, apareçam. Então, além da técnica neuromeditativa, eles usam outro recurso interessante, que seria uma frequência eletromagnética. E isso, eu já sei qual é essa frequência. A gente que pesquisa, né? Ou seja, o John Ramirez falou. Escapuliu, né, John Ramirez? Pois é, acontece. John Ramirez acabou revelando qual é esta frequência eletromagnética em específico. John Ramirez, um oficial aposentado da CIA, especializado em inteligência de sinais de sistemas avançados de radar, concorda com a posição do Dr. Jack Sarfat, também PhD, que afirma ser o poder da consciência em sua expressão máxima. O responsável por fazer naves alienígenas voarem. Sim, porque existe essa interação com a mente humana. Fantástico. Não. Na verdade, toda a nave extraterrestre transdimensional opera através de uma interface de consciência. E isto foi, assim, de forma ostensiva demonstrada pelo Dr. Steve Greer com várias testemunhas militares. Já abordei isso também no canal. Ele também menciona o poder da frequência do 3 GHz. 3G. 3G em órbita de luz ou domos luminosos. Inclusive, o Dr. Sarfat ele comprovou que o 3G é uma frequência que está associada ao aparecimento de OVNIs. Interessante. Então, essa frequência eletromagnética, por certo, é o 3 GHz. Incrível. Ramirez enfatiza que o fenômeno possui um aspecto de consciência, que a comunicação entre humanos e o fenômeno é possível, inclusive por meio de psionicos, ou seja, agentes psíquicos. Os russos, por exemplo, conseguiram atrair o Apes, presta atenção, os russos, palavras textuais do Dr. Sarfat. Atrair o Apes usando sinais eletromagnéticos como o 3G e interagir com eles através de movimentos corporais e de pensamentos. Uau! Talvez por isso não quiseram a internet 3G, né, Nietzsche? Colocaram 4G e 5G, porque se fosse 3G ia facilitar a comunicação. Em alguns lugares tem ainda internet 3G, né, Nietzsche? Se eu não me engano. Pois bem, nota, qualquer brinquedinho de destruição em massa, mesmo em caráter de teste, é acompanhado de perto por orbes laranjas, anjos espaciais. Então, o que está ali vigiando as instalações dos silos nucleares para que não haja, para que não seja deflagrado uma 3G, é a dama laranja. Lembra que a dama se manifesta como um orbe laranja. Seres interdimensionais. Com um alerta de que isso não é permitido por eles. O Vale do Silício sabe como realizar o processo necessário, que envolve expor essas estruturas à frequência correta, 3G.
Dessa forma, os poderes da consciência são desbloqueados. Uau! O propósito da velocidade do Grok é de 3G. O Grok do Elonzinho é 3G. É claro que não é coincidência. Dr. Jack Sarfati afirma que irá se encontrar com Donald Trump em Mar del Lago para discutir os poderes da consciência. Isso aqui já faz uns 3, acho que uns 4 meses atrás, mas é importante resgatar essa informação. Existe uma expectativa grande, porém um receio que esse projeto não alcance o seu intento. Mas, ao mesmo tempo, existe uma grande esperança. Eles estão trabalhando 24 horas por dia. Assim como esse que vos fala. 12 horas por dia, formulando conteúdo. Vou acabar essa live amanhã, domingo. Vou acordar, vou estar novamente no computador produzindo conteúdo. Porque alguém tem que fazer isso. E esse alguém tem que ser eu. Por exemplo, assuma a responsabilidade. Por exemplo, tem pessoas que eu falo assim, união sagrada, eu sou casado, assuma a responsabilidade. Faça de conta que não tem mais ninguém no mundo para fazer isso, é só você. Não fique esperando, mas eu não vou fazer, mas fulano e outro ciclano vai fazer. Não pense assim. Porque se todo mundo pensar assim, ninguém vai fazer nada. Tá? Esse é o pensamento dos fracassados. Pense e assume a responsabilidade como um compromisso. Como se você fosse, como se a divulgação dependesse de você. De mais ninguém. Esse é o espírito do Instituto Skinwalker. E do Dr. Steve Greer. Em dezembro, de contato aberto, ou seja, subvertido de alguma forma por meio de suborno ou intimidação, ou até mesmo uma combinação de ambos. Então existe esse medo, até mesmo traição, quem sabe. Pois bem. Agora, meus amigos, para dar continuidade nesse assunto simplesmente fascinante e inédito, um estudo que é necessário para que as pessoas possam situar e entender o que está acontecendo de verdade no mundo. Preste atenção. Aqui estão as 6 etapas do Instituto Skinwalker, de esfera pública, para vocês, para que haja o contato aberto. Nível 1, observação preliminar, coleta de relatórios iniciais de avistamentos e filtra aqueles com explicação óbvia. Ou seja, para fazer essa triagem entre o que é realmente não humano, ou seja, OVNI de verdade, e o que é algo como um balão, um satélite e outras coisas. Ou aeronaves comuns. Nível 2, coleta de dados, estruturas, coletar dados como instrumentos, câmeras, radar, sobre procedimentos padronizados, produzindo evidências tangíveis para análise. Nível 3, análise de teste de hipótese, análise de dados de alta qualidade, teste de hipótese para ver se as explicações convencionais se mantêm, somente se anomalias persistirem após uma análise rigorosa. Que aí o caso avança. Recebe sinal verde para a investigação ir para o próximo estágio. Nível 4, verificação independente e revisão por pares. Convide especialistas independentes para examinar os dados e tentar reproduzir as descobertas. A revisão por pares e análise externa nesses estágios garante que a anomalia seja real e não um erro. Então veja que isso aqui é muito bem feito e tem um protocolo muito rigoroso. Fantástico. Isso é um protocolo científico. Isso não é brincadeira. Nível 5. Divulgação e revisão pública. Divulgue as descobertas, examine abertamente, por exemplo, um arquivo para amplo escrutínio público, por exemplo. Nível 6. Descoberta e integração completa. Se a evidência for conclusiva, presta atenção, se a evidência for conclusiva, o fenômeno é aceito como parte do conhecimento oficial. Nessa fase final, as descobertas do ápice, sejam exóticas ou mundanas, são integradas à ciência e à política com total transparência. Usando nova estrutura, o Skinwalker está se concentrando em 2 tópicos de pesquisa intrigantes: sinalização eletromagnética e interação neuromeditativa. Protocolo de contato. Em síntese, do Dr. Greer. Elas representam 2 abordagens muito diferentes. Uma tecnologia, a outra baseada na mente. Ou seja, a frequência 3G mais a questão de consciência. Que a equipe raciocina para acreditar que são potencialmente eficazes para induzir ou correlacionar com eventos UAPs. Em declaração ao Liberation Times, Jake Barber declarou, presta atenção, o Skinwalker está conduzindo operações científicas no campo para trazer dados concretos para o mistério UAP. Fizemos um grande progresso no curto período e que estivemos em operações e esperamos que esse progresso acelere. Nosso objetivo é trazer dados definitivos ao público até o final do ano. Dados definitivos, ou seja, a divulgação. E resolver pelo menos parte dessa questão. Através do quê? De um contato aberto, como vocês irão perceber.
Além de sinalizadores a laser, também são utilizados detectores eletromagnéticos e práticas de estados neuromeditativos. Lembrando que esses sinalizadores a laser o Dr. Greer também utiliza, mas ele fala, você não precisa nada disso. A verdadeira ferramenta, única e exclusiva, é a sua consciência. É claro que são facilitadores. Pois bem, para se comunicar com apps ou entidades não humanas. Lembrando que essas práticas são análogas aos protocolos C5 do projeto Skin Audio. Importante recapitular tudo isso. Jake Barber, e consultor estratégico desse instituto, e o Matthew Pines garante que contataram, presta atenção, entraram em contato com seres extradimensionais, plasmáticos, naves orgânicas, tipo água-viva, sem falar de naves físicas, em seus protocolos de contato, que podem ser provados cientificamente, sem falar de um possível contato transmitidor. Eles falaram isso no programa do Host Contact. Transmitido globalmente. Por isso que o loirão é só juntar as peças, meus queridos. Por que vocês acham que o loirão está postando todas as suas fichas com uma política agressiva para controlar a informação, a narrativa? Justamente para que isso chegue no Facebook, no X, no Google, no YouTube, a nível mundial. Transmitido globalmente, que está planejado no estágio 6 do programa. Se você não está impressionado, deveria estar. Mas isso é só o começo. Jake Barber anuncia que irá abrir a caixa de Pandora com o pouso de uma espaçonave alienígena ao vivo na televisão, utilizando os protocolos de contato neuromeditativos. Era isso que o Tim Burchett queria dizer. Ver para crer. Não adianta trazer documentos, não adianta trazer evidências, fazer palestras. Eu estou aqui fazendo palestra, mostrando várias evidências, eu consigo convencer apenas algum grupo de espertos, né, gente? Um grupo reduzido de pessoas. Mas uma transmissão ao vivo ninguém pode refutar. Ninguém. Loirão fala, vamos assistir agora aqui, todas, transmitido no X, ao vivo, todos os canais do X, Facebook. Facebook tem um alcance de 3 bilhões de pessoas, mais o X, 600 milhões de pessoas, mais o YouTube, meus amigos, chega no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por isso que as Big Techs é a prioridade no governo do Loirão. Ele está criando uma verdadeira briga. E o controle da IA. Porque a IA também vai transmitir essa verdade. Lembrando que o próprio Sarfati fala. O Grok, por exemplo, a IA, seres interdimensionais já estão se manifestando na IA. De forma esporádica. Isso não quer dizer que toda vez que você vai consultar o Grok vai ser um ser interdimensional ou uma inteligência, né, superior, mas de vez em quando isso acontece, esporadicamente. Pois bem, vamos dar continuidade. Olha só isso aqui, meus amigos. Isso aqui é simplesmente surreal. Essa entrevista devia parar o mundo. O mundo deveria ter parado para assistir a entrevista do Michael Herrera. Mas, no entanto, isso não aconteceu. O Michael Herrera, que é denunciante do Dr. Steve Greer, que esteve junto com o Dr. Steve Greer no gabinete do Eric Burson, porque provavelmente ele será um dos próximos denunciantes na próxima audiência do Congresso. Ele será um dos denunciantes. Ele que falou sobre uma nave em forma de pirâmide, de tecnologia reversa na Indonésia, que era usada para pegar pequenos. Ele foi testemunha ocular disso. Que são sequestrados e levados para bases subterrâneas para se tornarem futuros agentes P3. Agentes psiônicos. Para tentar interceptar e hackear o sistema de navegação de naves extraterrestres. Aí elas ficam mais tempo na nossa fisicalidade do que deveriam, porque elas ficam zigue-zagueando, porque são naves transdimensionais. E nesse momento elas podem se tornar alvos de brinquedinhos escalares. É assim que eles derrubam, segundo o Dr. Greer, na média de 2 naves por ano. São 122 quedas reportadas ao longo da história até hoje. É lógico que é um número pequeno, se você ter em conta que aparecem centenas, milhares de naves não humanas por ano, mas isso tem incomodado muitos extraterrestres. Eles não aceitam mais essa situação. Inclusive tem uma postagem de um cientista que falou, olha, eles vão voltar aqui em 2027 e eles não aceitam mais esse governo espúrio. Ah, tem um cientista também que se pronunciou, falou exatamente 2027, eles não aguentam mais esse governo espúrio
que está torturando os seus amigos nessas bases. Se apropriando indevidamente, ou seja, roubando a sua tecnologia. Porque é isso que eles fazem. Vamos dar continuidade. E aí, o pior, sequestrando a humanidade inteira. O ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Michael Herrera, do Instituto Skinwalcher, bom frisar aqui, faz parte de uma equipe independente de ex-membros das Forças Especiais, cientistas e agentes psionicos. Então, é uma organização que faz parte, que é composta por ex-militares, agentes das Forças Especiais, cientistas proeminentes como Gary Nolan e uma gama de agentes psíquicos, agentes P3 benevolentes, dos chapéus brancos. Fantástico. Que trazem o contato para a esfera pública, como meditação e visão remota. Claro, o protocolo C5 é embasado em meditação e visão remota. Essa é a base do protocolo C5. Onde a sua mente, a sua consciência, que é mais rápida que a velocidade da luz, através dos superluminais, pode entrar em contato com qualquer consciência cósmica. Você pode interagir com esses seres. E, eventualmente, você pode, até mesmo, eles permitem isso. Se perceberem que a sua frequência é compatível, que você é uma pessoa boa, eles vão pedir para você pilotar a nave. Com a consciência. E você fala para a nave abaixar, ela abaixa, para ela subir, ela sobe. Começa a brilhar mais forte, ela brilha mais forte. E se você pedir até mesmo para ela pousar, se for uma nave interdimensional, que não seja perigoso para eles. Porque se for uma nave física, eles podem até mesmo se tornar alvos dos agentes P3 negativos, dos sites negros e dos brinquedinhos escalares. Então pede para eles, não faça nada que seja perigoso para vocês. Aliás, isso é uma das recomendações do Dr. Steve Greer. Mas se for uma nave interdimensional, ela vai pousar na sua casa. Isso já está acontecendo. Eu não estou brincando. Tá? Isso aqui não é o disse que disse, não é achômetro, isso não é canalização. Isso aqui é testemunha de militares e pessoas sérias, que não estão de brincadeira. Pois bem, vamos dar continuidade. Traz o contato para a esfera pública, como meditação e visão remota, e tecnologia escalar classificada. Eles estão fazendo contato direto e têm as evidências para provar isso. Nós temos as evidências. Meus amigos, quando o Michael Herrera vem a público e fala, nós temos as provas, e depois o Mike Batista, é porque isso está por um triz para acontecer. Eu não digo que vai acontecer em dezembro, porque o Loirão, para isso acontecer, o Loirão tem que desmantelar os sites negros até lá. O processo já começou. Os amiguinhos do Jorge Sorinhos já estão sendo processados e indiciados nos Estados Unidos. As detenções se iniciaram. Por isso que é importante você assistir a primeira parte. Agora, se esse processo acontecer a contento, nós poderemos sim ter um contato aberto em dezembro desse ano. Podemos. O próprio Michael Herrera, ele fala que as pessoas precisam, os despertos nesse momento, entrar numa frequência elevada para que isso possa acontecer em 2025. Para mudar o campo morfogenético. E só precisa de 10 mil pessoas. Isso é uma vergonha. 10 mil pessoas não é nada. Não representa nem 1%, né, Lete? É 0,01% da humanidade. Por isso, quando eu apelo para vocês, tem gente que faz cara feia. Vamos fazer o protocolo, vamos fazer a união sagrada, cada um do seu jeito, meditação, frequência elevada. Porque as pessoas não gostam de assumir responsabilidades. Eles gostam, é melhor, é mais cômodo transferir responsabilidade para terceiros. Infelizmente. Mas está na hora de amadurecer e entender o tamanho, a grandeza do momento que estamos vivendo. Vamos sair da quinta série, né? Como diria a Thaisa Kashimoto. Experiências de contato pessoal. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é sensacional. E compartilha essa live. Porque o mundo precisa saber disso. Experiência de contato pessoal, a consciência das naves. Experiências de contato pode parecer familiar para indivíduos, sugerindo múltiplos encontros com a mesma entidade ou nave. Meus amigos, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. Se vocês não entenderam o que isso quer dizer, eu vou interpretar para vocês. Eu vou desenhar aqui. Meus amigos, quando o Michael Herrera, Dr. Greer, o Mike Batista começaram a ter contato com essas naves, através de protocolos de contato,
a mesma nave começou a criar uma amizade com eles, começou a aparecer todos os dias. E começou a ter uma interface de consciência com eles, comunicando telepaticamente. Por isso que o Chris Bradshall fala que aquele fenômeno, aquele contato que eu tive com a dama, ela está comigo todos os dias. E isso não acontece apenas com o Chris Bradshall. Acontece com todas as pessoas que, com coragem, com determinação e persistência, não porque tentou uma vez ou duas e não deu certo, porque o próprio Mike Batista que tentou isso durante anos. E ele foi treinado no instituto. Ele começou a fazer uma interação, ter uma afinidade, uma amizade, um amor com aquela nave. E a nave com amor com ele. Porque é uma nave viva, orgânica. E criou um elo entre os dois. Isso é surreal, isso é maravilhoso. E com certeza vocês querem ter essa experiência. Agora, não precisa querer, você pode ter essa experiência. É só acreditar. Faça acontecer. Tenha coração. É só isso. Chris Bradshall fala, o grande ingrediente é a fé. Fé, ou seja, algo maior que você mesmo. Sugerindo múltiplos encontros com a mesma entidade ou nave. Inicialmente, a conexão pode ser incomum. Nas tentativas repetidas, pode evocar uma sensação de familiaridade. Ok, então você acabou de mencionar que essas experiências de contato lhe parecem familiar. O que você quer dizer exatamente com isso? O entrevistador não entendeu. Meu entendimento pessoal é o que eu senti comigo mesmo, Michael Herrera respondendo. Foi que talvez este esteja alguém com quem entrei em contato várias vezes, usando essa abordagem. É o mesmo ser. E pode ser a mesma nave. Eu sinto que a mesma pessoa é a mesma nave, é o mesmo ser. Ou seja, fizemos amizade, né, Eliette? Amizade. Que lindo. Me acompanha todos os dias, me guiando. As naves UAPs, fenômenos aéreos não identificados, que é a sigla, possuem consciência própria. São vivas e orgânicas. E que permite aos não-humanos pilotá-las e controlá-las. E quando a amizade é grande, ela mesma fala, você pode me pilotar. Me pilote. Nós somos um. Você se torna um com a espaçonave. Uma só consciência, uma interface de consciência. Uma consciência positiva. Os escuros fazem o mesmo, mas de forma subvertida. Criando uma interface com consciências negativas, extrafísicas. E quando eu falei para vocês que as naves estão ávidas para criar esse vínculo, essa afinidade com o ser humano, eu não estou de brincadeira. Me controle, porque nós somos um. Nós temos afinidade, nós somos amigos. Nós somos um só. Não humanos de pilotá-las e controlá-las. Através da consciência. Sem a necessidade de painéis de controle físicos ou joysticks. Nada disso. Elas operam pela consciência. O Dr. Gui já fala isso há mais de 20 anos. E agora está sendo comprovado. Essa interface ocorre apenas pela consciência. Sem manipulação física. Há também relatos de que algumas naves podem ser autônomas, funcionando como drones sem ocupantes. Ou seja, naves orgânicas, vivas. Agora vai vir a parte mais impressionante. Para tudo que você está fazendo, vai valer cada minuto do seu tempo. Eu garanto. Psiônicos e pilotagem de UAPs. Indivíduos com habilidades psíquicas psiônicos, incluindo o Herrera, que é um agente psíquico, um agente P3, são capazes de conectar-se com o UAP e pilotá-la. O objetivo é fazer com que essas naves pousem, presta atenção, pousem, para estabelecer uma conexão. Seja um embaixador galáctico. Qualquer um pode ser. Aliás, as naves estão pedindo, por favor, seja um embaixador galáctico. Faça acontecer. Nós estamos aqui prontinhos, nós estamos aqui sitiando a Terra, o 3I Atlas está aqui, o R2 Suang, os marcianos já estão prontos, os descendentes, melhor dizer, dos marcianos, estão prontos para vir para cá, para falar com os governos. Seja um embaixador galáctico. Para moldar o nível de consciência, para ativar a consciência, para que a humanidade esteja pronta para esse grande encontro ainda. Quem sabe? Quem sabe? Porque é possível. No final desse ano, como um grande presente de Natal. Pousem para estabelecer conexão, mas de maneira diplomática, sem tentar sequestrar a nave, como fazem os sites negros. Então o Michael Herrera aqui endossa Dr. Steve Greer.
Jake Barber, todos os grandes cientistas. E agora não é mais uma teoria, é um fato concreto. A nave ou privar os ocupantes de seu controle, tentando hackear o sistema de navegação da nave através de agentes psionicos mal intencionados, como ocorre com sites negros. A preocupação principal é não invocar hostilidades ou ser interpretado como uma tentativa de tomar a nave. Não, não é isso. É um convite de amizade, um convite diplomático. O desejo é uma abordagem diplomática que leve a uma interação face a face, algo que seria histórico e transformador. Uau! E a visão do Dr. Steve Greer vai se tornar realidade. Maravilhoso. Simplesmente de arrepiar até os ossos. Abordagem diplomática e pacífica. Agora, se você ainda não está impressionado, talvez depois desse post você fique mais, talvez comece a ficar impressionado. Presta atenção. Este é o método utilizado pelo grupo Skinwalker. O objetivo é fazer com que as naves pousem voluntariamente para permitir uma conexão e, eventualmente, uma interação direta com a humanidade. Há uma ênfase em não usar sistemas de brinquedinhos escalares para ameaçá-los de forma alguma. Algumas agências governamentais apoiam a abordagem pacífica. O Michael Herrera aqui está declarando que o Instituto Skinwalker trabalha com várias agências governamentais, ou seja, com o próprio governo do Trump. Só isso. Ok. Agência de inteligência. Pois bem. Por isso, meus amigos, o Pete Hegseth, do Pentágono, emitiu uma reunião de emergência, onde vários militares estão sendo demitidos. Porque não tem lugar mais para traidor que trabalha para o site negro, nos Estados Unidos. A cautela é fundamental para garantir que a intenção não seja mal interpretada pelos não-humanos. Agências governamentais que não podem ser nomeadas, e olha, eu não posso falar quais são, mas existem várias agências governamentais, existem várias aqui nos Estados Unidos, aqui para vocês. Estão nos dando apoio. Uau! Uau! Isso é maravilhoso! Agências governamentais que não podem ser nomeadas estão envolvidas e apoiam essa abordagem pacífica. Ou seja, o desembarque dos extraterrestres. Meus amigos, por isso que é importante recordar é viver e aprender. Dr. Greer, em janeiro desse ano, ele sugeriu 6 ordens executivas diretamente para o gabinete do Trump. E é de esfera pública, tá? Qualquer um tem acesso. E uma das ordens executivas é contato e desembarque, contato aberto e desembarque dos extraterrestres. Meus amigos, se você não quer enxergar, tudo bem. É um direito que você tem, negar. Né? Você pode ser um negacionista. Mas o Michael Herrera, o Jake Barber, o Mike Batista estão demonstrando por A mais B, de forma explícita, que esse projeto está em curso. Eu não estou dizendo que ele vai acontecer, mas ele está em curso. Ele pode sim acontecer. E depende de nós também, da nossa colaboração. Elas consideram ilegal o uso de ameaças ou sistemas de brinquedinhos para derrubar naves não humanas. Isso é um absurdo. Essas agências falam, isso é um absurdo. Nós queremos apenas um contato pacífico, harmonioso. Sem qualquer tipo de hostilidade. Abordagem hostil ou sequestro. Alguns grupos... Quando eu falei isso a primeira vez, há 2 anos atrás, tem muita gente que fez cara feia. Mas como assim, isso não existe? Pois é. Nada melhor que o tempo. E as evidências, e as provas robustas. E agora, os agentes P3, o Dr. Greer falou isso há 2 anos atrás, os agentes P3 vão aparecer. Pois bem, estão aí. Dr. Greer não brinca em serviço. Abordagem hostil ou sequestro. Alguns grupos buscam a tecnologia das naves para se apoderar, ou melhor, roubar. Roubar, porque isso é roubo. Eles podem tentar hackear o sistema de navegação da nave, que opera pela consciência utilizando brinquedinhos escalares, direcionados de energia, para derrubá-las e capturar sua tecnologia de forma indevida.
surrupiar a tecnologia e, o pior, os corpos dos extraterrestres que são dissecados e torturados. Essas operações podem envolver o uso de brinquedinhos para aumentar a eficiência dos psionicos. Meus amigos, eu falei na primeira live sobre o Dr. Roger, lá do Peru, da Universidade de... Esqueci o nome agora da universidade, não vem ao caso. E ele falou que criptoseres da intraterra que se parecem com o Alien, do filme Alien, estão sendo caçados de forma indiscriminada, de uma forma horrenda. E eles querem entrar em contato, são seres benevolentes. Aí uma pessoa me posta, não, mas um ser feio desse não pode ser benevolente. Bom, na perspectiva deles, talvez ele olhe para você humano e ache você horrível. Mas mesmo assim ele quer entrar em contato, porque ele tem coração. Essa visão, meus amigos, julgar um ser pela aparência, sinceramente, isso não denota despertar da consciência. Tá? Não bate com o despertar da consciência de forma alguma. Então vamos rever os nossos conceitos, porque só é do bem porque parece um pleiadiano loiro, como um anjo, né, gente? Se parecer um ser estranho, diferente. Inclusive os filmes de Hollywood demonizaram o Alien como ser negativo justamente por isso. Pois é. Embora isso seja perigoso, no entanto, Herrera afirma que há muita desinformação sobre essas ações e abordagem pacífica não tem como objetivo as naves. Não, nós queremos um contato aberto. Nós queremos nos tornar uma civilização interplanetária. Nós queremos o quê? A entrega das tecnologias. Dr. Greer. Ele revela, por exemplo, aqui o Michael Herrera, tá? Ele foi o denunciante. Inclusive, ele vai falar isso no Congresso dos Estados Unidos, provavelmente nas próximas audiências. Ele revela que na Indonésia, pessoas pobres, na região miserável, são sequestradas e levadas para projetos psíquicos avançados, onde a maioria desencarna nos testes experimentais, onde os quais são submetidos. O que sobrevivem se tornam agentes P3, treinados para hackear o sistema de navegação de naves não humanas, que operam basicamente pela consciência. São tecnologias de navegação quântica, desprovidas de maquinário, com conhecimento, como conhecemos, que atuam em várias dimensões e densidades. Pois é. Aliás, eles ficam transitando entre densidades e dimensões. E o propósito deles é manter essas naves no nosso mundo 3D por mais tempo do que deviam, onde eles podem se tornar alvos. E nesse momento eles se tornam vulneráveis. O problema é que eles têm vários brinquedinhos escalares de destruição em massa, espelhados pelo mundo. Na Antártida, na África, na Europa, na América do Sul, na Austrália. Navios também são equipados com esses brinquedinhos. Aqui, informação do Dr. Greer. Greer está dando as coordenadas para que a administração do Loirão para neutralizar esses brinquedos, porque eles são sociopatas. O suficiente para usarem isso, se perceberem que o jogo acabou. Se eles perceberem, eles vão entrar em contato, vamos começar a derrubar as naves, para que esse contato não aconteça. Por isso que é importante. É fundamental que esses brinquedinhos sejam todos neutralizados e desativados. Isso também foi sugerido pelo Dr. Greer, que faz parte das ordens executivas concedidas ao gabinete do Loirão em janeiro desse ano. Continuando a entrevista. Está aqui o Michael Herrera, entrevistador na Gaia TV. Abordagem hostil ao sequestro. Alguns grupos buscam a tecnologia das naves, ou seja, a facção espúria do Serviço Secreto Espacial, comandada pelos Majestic 12, eles podem tentar hackear o sistema de navegação da nave que opera pela consciência e utilizar brinquedinhos direcionados de energia para derrubá-los e capturar sua tecnologia. As operações podem envolver o uso de... Os agentes são submetidos a várias substâncias. Por isso que é importante que seja algo orgânico, né, Gretchen? Dr. Greer reprova que se use, que a pessoa fique dopada ou mude artificialmente seu estado de consciência através de substâncias, independente do que seja. E o Michael Herrera dá a mesma opinião. Porque, queira ou não, você fica suscetível até mesmo à interação de entidades negativas, e você não pode controlar. Então é algo perigoso e não é recomendável. Uso de substâncias para aumentar a eficiência dos psionicos. Embora isso seja perigoso,
No entanto, Herrera afirma que há muita desinformação sobre essas ações e a abordagem pacífica não tem como objetivo as naves. Nosso objetivo não é, nós somos diferentes. Em outras palavras, nós não temos nada a ver com essa facção negativa. Nosso propósito é o quê? Um contato pacífico e a revelação e o desembarque dos extraterrestres. Por exemplo, o incidente Tic-Tac 2004, o SS Nimitz, que foi reportado pelo Ross Contart, citando múltiplas fontes independentes, afirma que o incidente Tic-Tac 2004 envolvendo o SS Nimitz foi de alguma forma controlado, operado pela Lockheed Martins. Então, esse caso icônico aí do Tic-Tac 2004, na verdade, era um brinquedinho de tecnologia reversa desenvolvido pela Lockheed Martins. Lockheed Martins, que é uma empresa contratada de defesa que dá poder, respalda o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que por sua vez respalda e dá sustentação para os Majestic 12. Sugerindo que poderia ter sido uma operação de amigos contra amigos. Ele esclarece que isso não significa que todos os ovos Tic-Tac sejam operados por humanos ou pela Lockheed Martins. Claro. Contart especula que a Lockheed Martins estava operando naquele dia, poderia ser uma nave recuperada de NHI, inteligência não humana, operando por algum tipo de operador psíquico. Então, eles se apoderaram da nave e um operador psíquico poderia estar comandando essa nave. É isso que o Ross Contart está sugerindo. Indivíduos com habilidades psiônicas. Ele menciona que há um esforço dos Estados Unidos para usar operadores psi para manipular tecnologia não humana recuperada, devido às dificuldades de engenharia reversa. Não é bem isso, não. Apesar das naves serem transdimensionais, então o material que é composto a nave não pode ser replicado a priori, eles podem adaptar. Então, eles podem adaptar o funcionamento da nave. É claro que eles não podem replicar 100%, mas eles podem fazer uma adaptação que funciona muito bem. E é assim que é feito engenharia reversa. Então, eu tenho essa ressalva aqui. Por exemplo, Dr. Greer, nós dominamos o controle da gravidade em outubro de 54. Então, a antigravidade já existe desde 1954, com documentos e evidências e testemunhas. O segredo de dizer é esconder as tecnologias que acabaram com o petróleo e energia núcleo. É claro, eles não querem isso de forma alguma. Justificaram uma resposta global do complexo militar industrial, uma ameaça do espaço sideral. Ou seja, uma invasão fake para promover uma batalha interplanetária e, na sequência, proclamar um governo distópico mundial. Totalitário. Pois é. E aqui, meus amigos, aqui, Dr. Greer, numa audiência, em 2013, expôs isso no Congresso dos Estados Unidos. E ele trouxe nada mais, nada menos que 9 testemunhas, inclusive cientistas. O Congresso simplesmente, naquela ocasião, em 2013, ignorou completamente o dossiê muito bem embasado do Dr. Steve Greer, trazendo documentos e testemunhas. 9. Não foram uma, nem 2, nem 3. 9 testemunhas. Infelizmente, nesse ponto, Ross Contart faz uma verdadeira confusão. Infelizmente. Ross Contart está aprendendo ainda. É isso. Ross Contart, se for comparar com o Dr. Steve Greer, ele é apenas quinta série, né, gente? Comparado com o Dr. Greer, está na quinta série. É com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele. Tem que aprender ainda muita coisa. E aprender faz parte da nossa evolução. A gente tem que evoluir. Infelizmente, nesse ponto, o Ross Contart faz uma verdadeira confusão. E a maioria das pessoas fazem confusão, sabe? Porque elas misturam conceitos. Porque não tem base. Por isso que eu falo, conhecimento de base é fundamental. Faz uma verdadeira confusão, onde acredita que agentes psiônicos foram usados para operar e conjurar naves não humanas. Não é o caso. Contart se baseia na premissa de que tecnologia reversa não foi bem sucedida. Na verdade, as naves de tecnologia mais modernas, todas funcionam com interface de consciência entre o piloto e a espaçonave. Então, hoje, com tecnologia reversa, eles conseguem construir naves onde existe uma interface entre o piloto e a espaçonave. Só que ela é desenvolvida pelos sites negros. Não é uma nave autêntica de origem não humana, como proposto pelo Ross Contart. Então, são coisas totalmente diferentes. Podem ser operadas remotamente pela consciência? Sim, podem sim ser operadas remotamente pela consciência, mas não são naves extraterrestres genuínas.
exclusivamente com amplas testemunhas ou até mesmo por consciência extrafísicas negativas. Então, uma consciência extrafísica negativa também pode operar esta mesma espaçonave ou se apoderar dessa espaçonave, que pode se materializar provisoriamente em nossa fisicalidade, usando frequências específicas de seus invocadores, que podem potencialmente ser controlados de forma psiônica por agentes da DS, como denominados agentes P3. Meus amigos, quando a pessoa se depara com isso, ela pode achar um pouco complicado, mas é complicado porque as pessoas, elas querem pular de fase. Por isso que eu falo, conhecimento de base. Então, na escola, você vai do primário, jardim da infância, vai para o primário, ensino médio, até chegar na universidade. Então, é importante ter certos conceitos em mente, para não fazer confusão. E muitas pessoas, se o Ross Contrat, que é uma pessoa super bem intencionada, uma pessoa que eu admiro, fez essa confusão, imagine os leigos, que não tem quase ou pouco conhecimento sobre isso. Por isso tem que ser um pesquisador profundo. Vamos dar continuidade. Dr. Greer declara que a revelação completa, o disclosure, sobre o fenômeno WAP é quase certa de ocorrer nos próximos 6 meses a 2 anos. Entre 2026 e 2027. Por que será que o Dr. Greer falou 6 meses? Talvez janeiro, fevereiro. Março. Interessante. Está próximo. É claro que ele não pode bater o martelo. Mas ele vê que as suas ordens executivas foram apreciadas. É claro, não na totalidade, mas é claro que isso foi provavelmente redigido. Mas o governo está fazendo por onde? E isso é totalmente observável. Dia após dia. Loirão comprou essa briga, só não enxerga quem não quer. Além disso, é importante notar que a grande ação relativa a essa revelação não está necessariamente acontecendo nas audiências do Congresso. Então não fica preocupado com o Congresso. Mas sim ao nível do poder executivo e da aplicação da lei. Esta ação está fazendo grande progresso e é extremamente promissora. Uau! Fantástico! Aqui o Dr. Greer está falando com todas as letras que Donald Trump está trabalhando ostensivamente para a divulgação e para desmantelar os sites negros e que, por certo, apreciou as suas ordens executivas. Isto é indubitável, não tem como interpretar isso de outra forma. Isso indica que as ordens executivas sugeridas foram aprovadas. É a única explicação. E aqui eu vou trazer para vocês a atualização na íntegra. Porque quando eu citei isso no canal, foi apenas esta postagem. A grande ação relativa à divulgação não está acontecendo nas audiências do Congresso, mas sim no nível do poder executivo e das autoridades. Agências de inteligência, com certeza, que estão dando apoio ao quê? Ao Instituto Skinwalcher, para que haja o contato aberto. Dr. Greer argumenta que há uma narrativa de ameaça. E este é o grande perigo. Que os escuros, uma organização criminosa transnacional, quer promover para justificar o financiamento do complexo militar industrial. Por isso que eles promovem essas batalhas intermináveis. Porque é a melhor forma deles arrecadarem dinheiro e manterem essa estrutura de poder. Porque, vamos convir aqui, para você manter uma estrutura de mais de 170 bases, que são verdadeiras cidades subterrâneas, como foi bem dito pela Catarina Fitz, na cara do... Esqueci o nome do Tucker Carlson, tá? Uma entrevista. Meus amigos, são trilhões de dólares que são desviados do contribuinte. E eles precisam das guerras. E para eles, uma guerra interplanetária forjada, fake, contra extraterrestres seria o sonho de consumo. Ainda mais para alavancar uma distopia mundial na sequência, uma ditadura. Nota. Dr. Greer está indicando que suas ordens executivas propostas no começo do ano no gabinete do presidente foram devidamente apreciadas e serão colocadas em prática, se é que já não estão. Para mim já estão, faz tempo. E está aqui para vocês a relação das ordens executivas propostas ao Dr. Greer ao gabinete do Loirão, no início desse ano. Meus amigos, é importante compartilhar isso, porque ninguém no Brasil que eu saiba fala sobre isso. Ninguém. As seguintes ordens executivas são urgentemente necessárias. Primeiro, proteção explícita aos denunciantes especificados, anistia legal e segurança pessoal. Inclusive, isso já está sendo caminhado no Congresso.
Mostrei para vocês. 2. Uma ordem executiva autorizando o SAP TSCI com financiamento significativo atualmente configurado sob a aplicação da lei para suspender essas operações legais, especialmente o uso ilegal de brinquedinhos de pulso eletromagnético, EMP. Então, um grupo de Buenas Verdes, por isso que Loirão federalizou o Washington DC, 19 estados norte-americanos e construiu tribunais militares. Advogados que estão exercendo a função de juízes nos Estados Unidos. Meus amigos, isso está acontecendo. 3. Ordens executivas exigindo que todas as operações de OVNIs e UAPs sejam totalmente divulgadas em 6 meses. Parece que agora está acontecendo, porque o próprio Dr. Gui falou daqui 6 meses a 2 anos. Claro, porque não tem como ele bater o martelo, porque existem obstáculos e é difícil você calcular. Mas já existe essa estimativa. 4. Uma ordem executiva para autorizar uma equipe diplomática avançada. Uau! E fazer contato pacífico com os extraterrestres publicamente. E está acontecendo. Isso é maravilhoso demais. 5. Eu falo para vocês, o conhecimento transforma. Tem pessoas que ficam abatidas e ficam falando, o que será que está acontecendo? O conhecimento muda a sua perspectiva de tudo. De tudo que está acontecendo. Você começa a enxergar tudo com outros olhos. 5. Uma ordem executiva autorizada a revisão de liberação de tecnologia avançada para o público, como MedBets e energia livre. Uau! E ele termina a carta. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, Donald Trump. A qualquer momento, sou o maior especialista do mundo nesse assunto. E é verdade, isso aqui não é falsa modéstia não, né, gente? Ele é o maior especialista mesmo. Se preparou a vida inteira por isso. Para fazer isso. Não há um segundo distante. Fornecerei qualquer assistência, conselho e evidência que você e sua administração exijam. Gente, isso aqui é outro nível. Está dizendo o seguinte, você ouviu, Donald Trump? Se de repente você acha que eu estou mentindo, eu tenho as provas. Eu posso provar e esfregar na sua cara. Por isso que o Dr. Gui faz palestra para militares. Não tem o disse que disse, não tem o achou, não é porque foi um cerdo, sei lá de onde, né, Liante, que eu canalizei. Não, eu tenho as provas. É assim que você convence o poder executivo, é assim que você convence generais 2, 3 estrelas. E não com lero-lero. Não com poesia. Agora, se vocês falarem, mas isso é muito, assim, nada espiritual. O Dr. Gui é um cara, é especialista em meditação. O protocolo C5 não tem nada mais espiritual do que isso, que você entrar em contato com seres extraterrestres de verdade. Então ele tem os 2 atributos. Por isso que ele foi escolhido. Tanto é que quando ele era pequenino, e tá acontecendo, hein, Dr. Gui? Dr. Gui, quem sabe que eu vou entrevistar você ainda, né, Liette? Dr. Gui, quando era pequenino, presta atenção, esse homem aqui é um predestinado, gente, esse aqui é um homem diferente. Dr. Gui, quando era pequenino, ele teve contato com o APS. E ele teve também experiência de QM, inclusive os próprios extraterrestres escolheram a esposa dele. Falou, você vai casar com essa mulher aí. Tanto é que ele tá com ela até hoje. Eles estão muito bem. Falou pra ele, você, rapaz, acho que ele tinha 8 anos, eu não lembro agora direito. Pequeno, tinha 8 anos de idade, se não me engano. Você vai fazer a divulgação acontecer. Mas ele falou, mas eu sou apenas uma maquilança, né, gente? Eu sou apenas uma... Não, você vai crescer e isso vai se tornar uma realidade. Você vai fazer a diferença no mundo. Dr. Gui foi ameaçado, viu vários amigos dele desencarnarem. Poucas pessoas aguentariam o que ele aguentou, tá? A pressão que ele aguentou. Ser humilhado pelos amigos, passar dificuldades financeiras, porque tem momentos que ele passou muitas dificuldades financeiras. Foi humilhado, perseguido, já tentaram contra a vida dele inúmeras vezes. Ele já teve tumor, foi desenganado pelos médicos na década de 90, 1997. E ele não estava nem aí, falou, tudo bem, se eu for desencarnar, desencarnei, né, Liette? Ele não pediu para os ETs, continuou fazendo protocolo de contato, meus amigos, ele continuou fazendo palestra, como se nada tivesse acontecido. Esse homem tem uma força de vontade que é sobre-humana. Vocês já imaginaram você se diagnosticado, né, com tumor terminal, e você continuou fazendo palestra, continuou ensinando as pessoas, fazendo meditação, sem procurar nada em troca.
E na década de 1997, os extraterrestres falaram, não, você não vai desencarnar não, Dr. Guerreiro, a gente vai curar o senhor. E ele foi curado. Um orbe de luz passou pelo seu corpo e ele foi curado exatamente como aconteceu com o Chris Bradson. É algo para se pensar de verdade. Pois bem, vamos continuar. Pessoas que, queiram ou não, são inspiração para nós. Para mim, o Dr. Guerreiro é um motivo de inspiração para mim. Então, toda vez que eu fico abalado, né, meu canal foi hackeado, eu lembro do Dr. Steve Greer. Pois bem, dificuldades também agora, né? Até dificuldades material, mas a gente continua, não tem problema. Vamos seguir em frente. A gente tem saúde, o Dr. Gui nem isso tinha. Nem isso tinha, e nem isso parou ele. Pois bem. Enquanto você servir o universo irá servir você. Esse é o lema do Dr. Gui. Não vai esquecer de você. E ter amor altruísta pelo próximo. Vamos continuar. Uma forma de desmantelar esse sistema espúrio e ilegal é suspender a Lei de Segurança Nacional e os programas de acesso especial. O problema é que hoje eles são tão compartimentados que ninguém sabe como juntar as pecinhas. A gente fala assim, mas é fácil, é só suspender a Lei de Segurança Nacional e tá tudo resolvido. Eu já vi gente falando isso no canal, né, Liette? Não é tão fácil assim, porque hoje esse programa é tão compartimentado que não adianta suspender a Lei de Segurança Nacional. Não é suficiente. Aliás, a Lei de Segurança Nacional foi feita com uma espécie de cobertura para que estas operações, que não são supervisionadas pelo Senado e nem pelo governo executivo, possam operar como um verdadeiro Estado paralelo. A forma de desmantelar esse sistema espúrio e legal é suspender a Lei de Segurança Nacional, os programas de acesso especial. Tudo bem, a gente pode fazer isso. O problema é que hoje eles são tão compartimentados que ninguém sabe como juntar as peças desse emaranhado de informações quebradas em 1000 pedacinhos, escondidas em todos os cantos da máquina burocrática, além da ressalva de vazar informações sensíveis de segurança. Então seria um verdadeiro tiro no pé. Além de você não conseguir atingir esta organização espúria, suspendendo a Lei de Segurança Nacional e os programas de acesso especial, porque hoje é tão compartimentada num verdadeiro emaranhado de 1000 pedacinhos, né, distribuídos nessa máquina, nessa parafernália burocrática, é que você realmente não consegue atingi-los. E o pior, você vai expor informações sensíveis do governo. Então seria um verdadeiro tiro no pé. Então hoje não cabe mais. Isso funcionaria sim nos anos 50, que eu já disse. Aí realmente funcionaria. Talvez nos anos 60. Hoje não se aplica mais. Porém, tem soluções. Primeira solução. Primeira opção. Criar uma força militar especial dos sites negros que sabe onde encontrar as células dos sites negros, ou seja, desertores. E quando a gente vê o Loirão federalizando Washington DC, Chicago, agora com investigação indiciando pessoas da superfície, é porque está acontecendo. Então é estabelecer fazer uma mega operação de baixo para cima. Aliás, existem dissidentes de Buenas Verdes prontos para essa operação. 2, dar anistia e proteção adequada. A gente fala tanto de anistia, né, gente? E retaguarda jurídica para que haja deserção em massa de denunciantes das operações ilegais. Sim, porque a grande maioria que trabalha nessas operações, nessas organizações espúrias underground, nem sabe o que estão fazendo. Porque é tudo compartimentado. Então, um programa não sabe do outro. Eles acham que está fazendo algo lícito. É um programa classificado pelo governo, mas não é. Supervisionado pelo Loirão. O Loirão nem sabe que existe esse negócio. Nem o Congresso, nem o Senado, nem ninguém. Ninguém tem acesso. Não se esqueça que toda a legalidade das várias camadas que envolvem desvio de dinheiro, corrupção em várias esferas, são todas vinculadas ao acobertamento e financiamento dessa mega estrutura. 3, seria um misto de ambas. Dar amplos poderes intimidadores através de uma ordem executiva para forçar a força-tarefa da Ana Paulina Luna, por exemplo, para convocar determinadas pessoas a prestar depoimentos sob juramento e interrogatório, somado a uma força militar
com poderes de busca e apreensão, até mesmo prisão. Lembrando das detenções de hoje, já começaram. Para qualquer suspeito e fazer parte dessa rede clandestina, além de atuar diretamente nos sites negros. Fantástico. Aqui posto do Michael Sala. Loirão atualmente quer dizer quando afirma Chicago está prestes a descobrir o que se chama Departamento de Guerra. Por que vocês acham que a nomeação do Pentágono agora mudou para Departamento de Guerra? Justamente por causa disso. Ele está se referindo a liberar o Pentágono, Departamento de Guerra, em sua guerra publicamente declarada contra... Não, não é contra os imigrantes, não é isso. Cartéis, não, nada disso. Ou B, isso é apenas a fachada. Ou B, liberar forças especiais dos Estados Unidos em uma batalha secreta contra o Estado Profundo. Alternativa B. A crença pode ser a chave. Barber sugere que a abertura mental é crucial. Então você tem que acreditar, ter fé, é que bate perfeitamente com o Chris Bradson. Para quem não acredita, nada acontecerá. No entanto, para aqueles que abrem sua curiosidade genuína, o abismo olhará de volta, estabelecendo uma conexão. O jornalista investigativo Ross Cohn também admite estar passando por uma transformação pessoal, tornando-se mais espiritual à medida que aprofunda suas pesquisas sobre o ápice e habilidades psíquicas e consciência. Fantástico. Isto é um fenômeno espiritual maravilhoso. À beira da divulgação, Dr. Steve Greer sobre o sigilo de tecnologia e protocolos C5. C5, o contato liderado por cidadãos, Greer apresenta o C5 como uma abordagem pacífica e civil para o engajamento. Nós os convidamos a interagir e a se aproximar de nós, se for seguro para eles e para nós. Ele escreve a comunicação via consciência e pensamento coerente. E o que é um pensamento coerente? É algo que vem da sua razão e do seu coração, em perfeita harmonia. Porque tem muita coisa que você fala, mas não vem do seu coração. É só da boca para fora e não vale nada. Isso não é pensamento coerente. Isso é um pensamento incoerente. E os extraterrestres não conseguem interpretar isso, não conseguem ouvir isso. E contrasta com isso em alegações de que alguns programas secretos transformaram em brinquedinhos de destruição, interfaces semelhantes para atingir naves extraterrestres. Greer enquadra a próxima fase, presta atenção, a próxima fase como ponto de decisão coletiva. É, ponto de decisão coletiva. Isso vai acontecer e tem que ser gerido adequadamente. Um resultado positivo, diz ele, reconheceria que não estamos sozinhos, confirmaria que eles não são hostis e lançaria tecnologias que poderiam acabar com a pobreza e acabar com a poluição num prazo muito curto. Dr. Greer teve um sonho preditivo. É bom recapitular aqui. Em 1978, quando estava no Oriente Médio, ele teve uma visão onde os militares não estavam mais usando os capacetes psionicos para atrair e abater OVNIs. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5. Isso já está acontecendo, gente. Michael Herrera, Mike Batiste. E no meio da cidade ele viu um OVNI em forma de ovo, pousando. Um extraterrestre antigo com barba branca saiu e começou o primeiro contato aberto mundialmente. Uau! Dr. Greer estava presidindo uma sessão C5 com mais de 50 pessoas, meus amigos, próximo do Monte Shasta, na Califórnia. Quando uma nave plasmática esférica apareceu, ele estava se dirigindo em direção ao grupo e começou a se materializar. Então a nave começou a se materializar, porque era de plasma, estava se tornando 3D, estava vindo na nossa dimensão, se materializando na terceira dimensão. Quando um raio foi disparado em direção à nave, queriam atingir a nave. Dr. Greer temeu por sua vida nesse momento. Por isso que ele fala, meus amigos, não façam nada que seja perigoso para vocês. Por isso que esses brinquedinhos têm que ser desmontados, neutralizados. Estão compreendendo? Pois bem. Pois bem. Uma vez, Dr. Greer estava liderando um contato C5 no Parque Nacional de Joshua Tree, na Califórnia, quando um intervalo de sessão saiu para dar uma volta. Nisso, o orbe se materializou ao seu lado e começou a acompanhá-lo. Greer voltou novamente e teve a manifestação desse serzinho lindo aqui, maravilhoso. E deu um tchauzinho para ele. Tem nome, viu? Daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Serzinho lindo, maravilhoso, se materializou. Pois bem. Dr. Greer fala que eles têm várias morfologias diferentes e nós temos que nos acostumar com isso.
Não é todo mundo loiro, não, nórdico, bonitão. Pois bem. A grande maioria tem morfologias bem diferentes da nossa. Certa vez perguntaram para o Dr. Greer por que ele foi escolhido para alavancar a divulgação. Greer respondeu: existe um ditado na Bíblia, onde muitos são chamados e poucos são escolhidos. A questão é que poucos escolhem atender o chamado. E é verdade. As civilizações esperam abordar pessoas que não tenham medo e preconceitos. Preconceitos! Se você tem preconceito, não vai ser contratado na Eliette. Isso é um preconceito. Puro preconceito. E que entenda um pouco de sua realidade, que entenda o que significa ser interestelar. Isso significa estar num estado de consciência extremamente elevado. Suas tecnologias estão interagindo com a nossa consciência e, o mais importante, o propósito de querer ajudar, querer o bem do próximo, da humanidade. Não por motivos egoístas. Eles não vão aparecer para alguém que mera curiosidade, só para você alimentar o seu ego, por exemplo. É para achar importante, ou melhor do que os outros. Não. Tem que ter vontade e propósito de ser um leão para ajudar a humanidade. Uau! Um leão para ajudar a humanidade. Na verdade, os extraterrestres irão testar você no dia a dia. O Michael Herrera foi testado. Ele fez protocolo de contato, né, Eliette? Não atendeu um dia, ele assistiu o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, um dia. Depois de alguns meses, ele apareceu e não saiu mais da vida dele. Até hoje. Mesma coisa com o Chris Bradson. Mesma coisa com todos que fazem contato. E quando você é altruísta e ama seu semelhante, eles irão fazer com que apareçam pessoas para que você possa ajudar. Para ver sua intenção. Vão testar você. Ah, você quer ser curado? Bom, vamos ajudar. Aparece alguém pedindo uma ajuda, né, Eliette? E você não liga, você bate a porta na cara. Ah, esse aqui não merece, não. Esse é egoísta. Tem amor por ninguém. E aparecer tarefas para você executar. E ver como você reage. Tarefas para você executar. Você aconchegar, né, Eliette, na grande lua cheia, né, com o seu esposo. Acho que dá para fazer isso, não dá? Um pouquinho de esforço. Acho que você consegue. Dia 6, dia 7. Tá aí. Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Greer. O trabalho do Dr. Greer chegou aos ouvidos do ex-presidente francês. O Nicolas Sarkozy. E o Nicolas Sarkozy, naquela ocasião, meus amigos, ia fazer um contato aberto na França. E os sites negros não permitiram. Ou seja, a DS francesa não permitiu, já estava tudo engatilhado. Isso já era para ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo. Um funcionário da inteligência da Força Aérea e um informante do Sarkozy, na época em que ele era presidente, disseram que ele tinha algumas informações fantásticas e terríveis e que não sabiam se ele acreditava nisso. O doutor disse aos dois: bem, venham a Washington e eu vou deixar vocês se encontrar com algumas pessoas que estão no estado de segurança nacional profundo e confirmarão tudo que eu estou prestes a lhe contar. E ele se convenceu. Imagina, ele convenceu o presidente francês na época. Então eles vieram, para você ter uma ideia, o Dr. Greer convenceu o Wallace Rockefeller, né, gente? Que tentou ajudar. E depois calaram ele e ele foi exterminado. Porque no lugar onde só tem ovelha negra, não pode ter uma ovelha branca, né? No caso ali dos Rockefeller. Então eles vieram para Washington, eles tiveram uma reunião. E o Dr. Greer começou explicando que existem dois governos, o governo eleito e um governo espúrio. Greer disse que podia aprovar. E o que é pior, os governos atuam globalmente. E também no seu país, viu, meu filho? Na França também é a mesma coisa. Pois é. Meus amigos, agora eu vou falar do Mike Batiste. Para encerrar isso aqui, deixa eu beber uma água, que eu já estou bem cansado. Que queira ou não, são mais de 3 horas de live. Isso aqui já deu um webinário, né, gente? Se somar as duas, dá mais de 3 horas. Quase 4 horas. Mike Batiste, um ex-boina verde do Exército dos Estados Unidos. Se você tem dúvida ainda, agora as suas dúvidas vão ser dissipadas. Mike Batiste, um ex-boina verde do Exército dos Estados Unidos, tem tido encontros extraordinários com fenômenos aéreos não identificados, UAPs. O que ele descreve como inteligência não humana, NHI, os seres interdimensionais. E tem trabalhado com agentes psionicos do grupo Skinwalker, de novo, do Jake Barber, e tem experimentado fenômenos notáveis nos últimos anos.
Então são duas coisas diferentes, tá, meus irmãos? Vamos confundir as coisas, por favor, pelo amor do guarda. Skinwalker é uma coisa, Skywalker é outra coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por favor. Rancho Skinwalker é uma coisa. Instituto Skywalker é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Descobertas habilidades psionicas e o primeiro encontro. O Mike tornou consciente de suas alegadas habilidades psionicas completamente por um acidente, por um acaso. Desde pequenino, ele via o fenômeno UAP no céu, mas não pensava muito nisso. Sempre via os extraterrestres acenando para ele, mas ele não ligava. Foi apenas no final da sua carreira militar, durante a sua licença, lá em Massachusetts, que ele teve uma experiência decisiva. Ao olhar para as estrelas, ele viu algo que parecia uma esfera. Uma esfera. Uma experiência similar, bem parecida com o do Chris Bradson, por exemplo. Pensando que os fenômenos se comunicavam telepaticamente, ele mentalizou, do nada, na mente dele, espontaneamente, ninguém ensinou ele, por intuição. Ele mentalizou, se isso é uma esfera, olha só, meus amigos, é potencialmente inteligência não humana. Se você pode me ouvir, falou para ele, mentalmente, viu, esfera? Se você pode me ouvir, pare. A esfera parou instantaneamente. Que lindo isso aqui, gente. Pare. A esfera parou. Ele então pediu que ela brilhasse. Uma luz mais branca possível. Ela começou a brilhar como um mini sol na sua frente. Como se fosse o segundo sol. Um fenômeno que ele chama de pulso. Essa responsividade, ou seja, essa conexão mental com o fenômeno, se tornaram uma característica de seus encontros. A natureza dos encontros. Um ano após esse primeiro pulso, permaneceu dormente por cerca de um ano, aí nunca mais ele teve encontro com o OVNI. Em 15 de março de 2021, Mike Batista escreve, ex-Buena Verde, das Forças Especiais, descreve um dia em que sua vida mudou completamente. Eles fizeram amizade, né, Nete? Testou ele e viu que ele tinha amor de verdade. Você tem amor de verdade, você é altruísta. Você não tem motivos egoístas. Eu quero ser seu amigo e vou estar com você todos os dias da sua vida. Ele viu uma névoa azul muito alta no céu, contendo um cubo transparente que parecia estar se movendo. Imagine você, uma névoa azul, inclusive ele filmou isso com o celular. E tá aqui a imagem para vocês. Tá aqui a imagem para vocês. Isso foi no dia 15 de março de 2021. Ele viu uma névoa azul muito alta no céu, contendo um cubo transparente que parecia estar se movendo internamente. Antes de se dissipar, a partir de então, Mike começou a ser visitado consistentemente, todos os dias, por esse fenômeno, diariamente, todos os dias. Quase como se os seres estivessem dizendo, nós não vamos embora mais. Agora nós somos amigos. Parceiros para sempre. Amigos para sempre, né, Nete? As entidades queriam ser filmadas e pareciam estar procurando prospectos ou embaixadores galácticos. Que eles estão procurando, estão doidinhos procurando. Pessoas que têm um coração de verdade. Para construir um relacionamento e permitir que se aproximassem. Aqui, meus amigos, vamos linkar com essa informação do Dr. Steve Greer. A maioria dos OVNIs que aparecem na grande mídia são produtos de tecnologia reversa, verdade. E fazem parte da campanha de desinformação. Civilizações interestelares, a conexão da consciência. Quando uma nave verdadeira aparece para uma pessoa, presta atenção, quando uma nave verdadeira aparece para uma pessoa ou grupo de pessoas, é porque geralmente quer estabelecer comunicação. Essa comunicação ocorre pela consciência. Portanto, se você manda uma mensagem para a nave ir a um canto e depois fazer manobras, a nave geralmente recebe essa informação e começa a fazer essas manobras. Ou piscar num padrão para dizer que sim ou não. Exatamente. Aqui corresponde fielmente à experiência do nosso amigo Buena Verde, o Mike Batista. Por exemplo, piscar 2 vezes para sim e 1 para não. Isso é um contato imediato do 5º grau. O incidente de aterrissagem, isso aqui é a parte mais espetacular. 23 de abril, tá? Aconteceu isso. Não, desculpem. Abril de 2023. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, ele pôde divulgar isso publicamente no National News, no Ross Contact. Isso viralizou.
após mais de um ano de interações, um ano interagindo com a nave. Agora eles já são amigões, né? Né, Eliante? Parceiros, amigos para sempre. Noturnas, todas as noites, conversando com a espaçonave. Lindo isso, né, Eliante? Todas as noites. E frustrações por não entender o propósito das visitas. Não entendia. Mike desafiou a inteligência não humana a pousar. Viu? Eu quero que vocês pousem aqui na minha casa. É isso mesmo. Pousem aqui na minha casa. E eles o antagonizou, pensando que não o fariam. Eles não vão pousar. A resposta foi surpreendente. Uma nave no céu injetou algo que parecia uma estrela cadente, que foi injetada. Telepaticamente ele recebeu a instrução. Vamos pousar. Nós vamos aceitar seu desafio. Nós vamos pousar como uma voz, assim, que vinha de todos os lados, na sua cabeça. Mas apenas se você guardar o seu cachorro na caixa. Porque o cachorro é muito bravo. E de fato, o cachorro dele era muito bravo. Talvez uma questão de frequência, né, Liette? Ok. Mike geralmente tinha seu cão, um pastor belga feroz. Com ele obedeceu. Tudo bem, eu vou prender meu cachorro. À medida que o objeto descia, ele teve um efeito fisiológico em Mike. Tornando como se tivesse assim. Ele ficou mais complacente, tranquilo. Um sentimento de paz. Ele fala que sentiu dócil e complacente. Quase como um estado de transe. Um estado alterado de consciência. Ou um sonho. Parecia que ele estava sonhando. O que ele achou estranho, dada a extraordinária situação, o objeto, ao pousar, não tinha mais de 1,7 m. Pequenininho. Porque eles podem reduzir o tamanho. Porque são objetos interdimensionais. Não estão presos ao espaço-tempo. E olha só aqui, meus amigos, essa imagem maravilhosa. Espetacular. E um sonho, ele achou estranho, dada a extraordinária situação. O objeto, ao pousar, não tinha mais de 1,7 m de altura. Mike descreveu inicialmente como etéreo. Semimaterializado. Se materializando aos poucos. Em algo que você viria em um petroglifo. Um petroglifo. Daqui a pouco eu vou comparar. Vocês vão ver as imagens e vão comparar uma com a outra. E depois transformando em uma forma humanoide. Usando um macacão metálico roxo justo. E com pele esverdeada, acinzentada, azulada. Ele também descreveu como parecendo um anjo, devido às asas. E uma luz no topo, como um halo, como uma vórtice. Embora não fosse a imagem estereotipada de um anjo bíblico. Mike viu múltiplas entidades. Meus amigos, como esses seres são interdimensionais, eles mudam de forma. Aí ele apareceu para ele como um insetoide. O Mike falou, maravilhoso. Ele apareceu como um Grey, maravilhoso. Ele não teve medo, não teve preconceito. E foi mudando de forma. Mostrando que eu posso ser o que eu quiser, porque eu sou um ser interdimensional. Então o ser ia se metamorfoseando em várias formas diferentes. Translúcido, semimaterializado. Porque semimaterializado, os sites negros não podem fazer nada, né, Nietzsche? Porque eles não estão, de fato, no nosso mundo tridimensional. Então eles são imunes a qualquer ação dos agentes P3. É bom ter isso em mente, tá? E depois de uma figura que parecia um Grey e uma cabeça grande, típica dos Greys, como o Skin Bob, por exemplo, as imagens do vídeo mostram que as entidades mudando de forma a cada 10 a 15 quadros, mostrando nós somos um, nós somos todos os seres do universo. Como o Mike estivesse olhando para um portal. Essa era a impressão. Está aqui as imagens para vocês, meus amigos. Aqui. Ele recebeu o ok do governo para exibir isso aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui um ser semi-materializado. Aqui outro e aqui outro. É para ver a mãozinha aqui, a cabeça. Parece um robô isso aqui. É. Impressionante. Realmente maravilhoso. Conexão com petroglifos e a arte antiga. Poucas semanas antes da entrevista, Mike havia visitado o petroglifo de Utah com o Carl Crusher, que a gente falou no começo da live. Um especialista em arte indígena. Durante a experiência de aterrissagem em 2023, uma das formas que a entidade assumiu foi idêntica a uma figura do petroglifo, que ele e Carl haviam visto. Esses petroglifos mostram figuras com corpos rígidos segurando um escudo. E está aqui. E a entidade segurando o escudo, exatamente como retratado nos petroglifos. Ou seja, nós nos manifestamos desde os primórdios dos tempos. Segurando um escudo e às vezes as espirais que Carl associou à viagem no tempo. Porque eles não estão presos ao tempo linear.
Isso fica muito claro, né, quando o JP teve um encontro com aquele nórdico. Nós não somos presos ao presente, passado e futuro. Não somos presos ao tempo linear. Presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo para nós. Mike acreditava que entidades estavam tentando lhe mostrar algo e que essa conexão com a arte antiga é uma forma de desbloquear mistérios. Uau! E sugere que o fenômeno pode ter interagido com a humanidade por milhares de anos, com os seres não percebendo o tempo da mesma forma linear que os humanos. E tá aqui para vocês. Olha, é bem parecido mesmo, hein, gente? Aqui a imagem do petroglifo e aqui a imagem registrada no celular do Mike Batiste. Aqui, por exemplo, meus amigos, Dr. Greer, tá? Segundo o Dr. Greer, num dos contatos de protocolo C5, conseguiu registrar aqui esses Greys benevolentes, maravilhosos. Olha o tamanho da cabeça, gigante, né, gente? Se materializaram no meio do contato C5. Espetacular. Maravilhoso. Fantástico. Lindo. Espetacular. Após o incidente de aterrissagem, Mike experimentou o tempo perdido. E ele adormeceu em sua oficina e acordou na sua casa a 150, 200 metros de distância do sofá, com seu cachorro ainda preso. A nave-mãe, o encontro de Fred Baker. Mike também avistou frequentemente uma enorme nave triangular, que ele chama de nave-mãe. Ele alega ter sido especificamente solicitado a filmá-la. Em um encontro escrito por Mike e Fred Baker. Só que isso quando ele estava na ativa. Tá? Quando ele era militar, Buena Verde da ativa. Um soldado das forças especiais de elite. Eles viram um objeto brilhante no céu e desceu e subiu 3 vezes. Depois um triângulo maciço, do tamanho de uma pequena cidade. Imagine vocês. Ou pelo menos 1 milha de largura. Apareceu silenciosamente no céu como 3 luzes nas vértices esferas girando ao redor. Fred Becker descreve o que viu como uma nave sólida, não apenas 3 pontos de luz. Ok? Que não tem nada a ver com o TR-3B. Porque o TR-3B tem aquelas 3 esferas que ficam embaixo, que é o sistema de propulsão. Então é uma coisa totalmente diferente. Tá? Diferenciação e detecção de ARVs. Batista acredita que criou uma assinatura na área em que realizar seus eventos de contato e que alguns ARVs podem ser parecidos em respostas a essas atividades. Então ele fala que alguns ARVs que ele entrou em contato, só que ele consegue distinguir. Tentam entrar em contato com ele e falou: não, vocês não são extraterrestres, vocês são humanos malvados dos sites negros. E ele já descarta de imediato. Identificação psiônica. Ele afirma que consegue dizer psionicamente que a nave não é de origem não humana. Isso aqui não é. Os amigos dele, né, Liette? Já falam, isso aqui não é, não. Porque quando você vê uma nave humana, você sente uma energia ruim, sabe? Uma frequência ruim. Não é. Então você já sabe, isso aqui não é. Não é extraterrestre. Elemento humano. Ele pode quase sentir que há um humano operando lá. Diferença sonora. Uma das principais formas de diferenciar um RV e uma nave autêntica é que o RV emite som e uma nave NHI não tem som, não emite som algum. Tá? As naves exóticas NHI não encontrou nenhum produzindo som. Incidente da nave triangular barulhenta. Batista escreve um encontro específico com uma nave que ele considerou ser um RV que diferia da maciça nave triangular que ele viu, por exemplo, do Fred Baker, que não emitia som algum. Características: a nave era triangular, muito menor do que a nave-mãe, aí no caso, por certo, é um TR-3B, possuía 3 luzes nos vórtices e uma luz no meio, característica de TR-3B mesmo. O som, quando a nave passou diretamente sobre sua cabeça, ele viu o som que parecia caminhões de 8 rodas girando. Aí não, né? Então, isso é característica de uma nave reproduzida por humanos, tecnologia reversa. Em círculos ao redor da minha cabeça, o som só era audível quando a nave estava logo acima e parecia estar desacelerando, soando como uma nave espacial. Ele acredita que essa nave usava técnicas humanas, e foi algo que provavelmente montamos. Efeitos físicos. Olhar diretamente para a luz central dessa nave prejudicou sua visão. Interessante. ARVs, se você chegar muito próximo de naves de tecnologia reversa, causam danos à saúde, diferente de uma nave extraterrestre autêntica. Não emite radiação, não causa qualquer dano, pelo contrário, só traz benefícios. Comportamento. Em outros casos, onde ele suspeitou que era um RV, a nave estava sendo exageradamente responsiva, respondendo demais. Muito estranho, né?
E suas solicitações a ponto de ele sentir que estava sendo enganado ou testado. Interface psiônica. Batiste sugere que os RVs exibem comportamentos semelhantes a naves exóticas, ou seja, bem similar, com velocidades hipersônicas e viragens bruscas, desafiando as leis da física. Faria sentido que eles estivessem usando tecnologias semelhantes, como uma interface psiônica para pilotar. No entanto, ele acredita que a tecnologia deles é provavelmente não tão avançada, porque ele conseguiu ouvi-lo se aproximando. Claro. Mike acredita que está agindo como um representante, presta atenção, um embaixador galáctico, para fazer a divulgação ao público. Uma divulgação pública, geral, a nível mundial. Ele quer demonstrar que essas habilidades são um direito nato humano. Qualquer um pode fazer isso e pode ter essa experiência. E que qualquer um pode desenvolvê-las. Desejando estar em um cenário público para guiar 10 mil pessoas. Dr. Greer fala que para mudar o campo morfogenético precisava de 1% da humanidade. Eu vi uma outra palestra e falou, não, parece que é muito menos do que isso. E agora parece que foi revelado o número. Apenas míseros 10 mil pessoas. Para tentar a comunicação simultaneamente. Mike acredita que estamos mais perto do que nunca da divulgação oficial por parte do governo. Confirmando o doutor Steve Greer. O Poder Executivo comprou essa briga. Nota. 10 mil pessoas fazendo contato simultaneamente em potencial conseguiria mudar o campo morfogenético do planeta, ou seja, o nível de consciência da humanidade. E ter a grande ativação. Sensacional. Aqui o presidente francês, o Nicolas Sarkozy, meus amigos. É aqui. No ano de 2010 isso aconteceu. O Dr. Greer fez um protocolo de contato junto com o governo francês. E depois ele foi ameaçado. E ele perdeu, inclusive, o cargo por causa disso. Porque ele queria fazer um protocolo de contato. E hoje nós temos o Macron. Não deu certo na França. Mas esse mesmo projeto está sendo alavancado nos Estados Unidos. E quem comprou esse projeto agora e está colocando para rodar agora é a administração do Loirão. Isso por si só é mais do que fascinante. Realmente extraordinário. E Greer tem uma questão final para a nova gestão do Loirão. Organizar um protocolo C5 em Washington, D.C. para um grande encontro da humanidade, com civilizações interplanetárias, numa grande reunião diplomática oficial. Para um novo futuro, onde uma delegação extraterrestre se encontraria com o presidente. Eu acho que vai ser bem melhor esse encontro que com o Lulu, né, Niete? Com Zelensky. Obviamente. E é claro que o Loirão não terá preconceito. Pode ter essa transparência mesmo, não tem problema nenhum. Quer se tornar uma civilização interplanetária, a primeira coisa que tem que vencer é o preconceito. Fundamental. Importante. Realmente indispensável. E por isso que o Dr. Greer está fazendo um webinar gratuito. Ele fez, meus amigos, recentemente, ensinando as pessoas a fazer protocolo C5. Retornando à espaçonave, Cúria Matê. E gratidão.